E com relação ao divórcio, o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? O divórcio é um assunto muito discutido no meio cristão hoje em dia. Há muitas posições, há muitas opiniões. Há aqueles que consideram que os cristãos podem se divorciar da mesma maneira como no meio não cristão as pessoas se divorciam. Há aqueles que consideram que o casamento é meramente um contrato social e que, da mesma maneira como eles vão no cartório assinar um contrato, eles podem ir no cartório e assinar um outro contrato, desassociando-se, né, se despactuando, fazendo com que aquele contrato inicial chegue a um fim. Agora, o que a Bíblia fala a respeito disso? Será que é realmente assim? E eu quero dizer para vocês que isso não é novo. Desde a época de Jesus, haviam escolas que consideravam também de maneiras diferentes o mesmo assunto. Por exemplo, na época de Jesus, haviam duas grandes escolas e dois grandes mestres chamados Hillel e Shammai, que também consideravam o assunto da mesma maneira como hoje as pessoas consideram. Hillel, por exemplo, o grande mestre, ele considerava que as pessoas poderiam se separar a hora que quisessem e por qualquer motivo. O marido poderia se separar da esposa porque a comida queimou, ou porque ele não gostou de alguma coisa que ela falou, ou por qualquer outra razão ele poderia expor a sua esposa e jogá-la na rua e mandá-la embora para a casa dos seus pais. Já Shammai, que era um outro mestre, dizia que não, que somente em casos de relação sexual ilícita, em casos de adultério comprovado, essa pessoa ela poderia pedir o divórcio e a carta de divórcio. E assim se dividia a sociedade naquela época, que possuía três grandes mestres, que eram Hillel, Shammai e Gamaliel, que talvez seja um dos mais conhecidos dos três, por ser a pessoa aos pés de quem o apóstolo Paulo foi ensinado, não é? Gamaliel. Mas Hillel e Shammai eram os que debatiam a respeito do assunto do casamento naquela época. Hoje tem muita gente que discute a respeito desse assunto. E o que você pensa a respeito disso, não é? O que você tem ouvido falar a respeito desse assunto? Infelizmente, poucas pessoas têm parado para pensar o que realmente as Escrituras falam. Quando Jesus foi questionado a respeito disso, e ele fala a respeito disso no Sermão do Monte, ele responde voltando ao texto original de Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher. Bem, lá em Mateus capítulo 5, na continuação do seu Sermão do Monte, Jesus diz assim, em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 31, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus ele não diz muita coisa aqui, então a gente não tem como ir muito além daquilo que o próprio Senhor Jesus disse. Mas a gente sabe que há outras coisas que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Portanto, o que Jesus Cristo disse aqui nesse assunto? Primeiro, ele disse que se uma pessoa repudiar, se um homem repudiar a sua mulher, a sua esposa, ele diz, deve dar carta de divórcio. E o que tem que ser entendido aqui nesse trecho do Sermão do Monte é que Jesus estava defendendo o direito de uma mulher de ela não ficar desabrigada socialmente falando. Porque naquela época, os homens, quando eles se casavam com suas mulheres, com as suas esposas, eles pagavam um dote por ela. Eles chegavam aos pais dela, eles davam um presente, um dote, alguma coisa assim, e era como se as mulheres pertencessem a eles. E ninguém poderia chegar e receber de volta, nem o pai da moça poderia levá-la de volta para casa. Ela pertencia ao marido, ela não poderia ir embora. Se ela fosse, o marido poderia ir na casa do pai dela e reclamar ela de volta, e ela tinha que voltar para a casa dele. Então ela ficava ligada ao marido até a morte, mesmo que o marido arrumasse mais 2, 3, 4, 10 mulheres, ela ficava presa a ele. E aí então, se ele mandasse ela embora, ela ficava totalmente perdida na vida, porque ela não poderia casar de novo, ela não poderia
fazer uma série de coisas sem que o marido dela concedesse permissão, autorização a ela para fazer aquelas coisas. Então Jesus está dizendo aqui, usando as palavras de Moisés lá no livro de Deuteronômio, que é o que fundamenta a questão da carta do divórcio, que é quando lá em Mateus 19, muito mais adiante no livro do Evangelho de Mateus, os fariseus perguntam a Jesus por que o Moisés permitiu a carta de divórcio, o próprio Deus permitiu. E Jesus fala que é por causa da dureza do coração deles que não conseguia perdoar quando o cônjuge outro traía a tal pessoa. Esse é um outro ponto que não dá para abordar nesse vídeo. Mas o que Jesus está fazendo aqui é defender o ponto da mulher que foi traída, dizendo, dá a carta de divórcio, para que ela então não fique desabrigada, para que ela não fique obrigada a ficar presa ao marido para o resto da vida. Então ela fica livre, porque se não fizer isso, ela estará presa a ele. Agora, uma coisa que acontece também, e que Jesus diz aqui no texto, é o seguinte: havendo esta separação e havendo esse divórcio, Jesus disse, quem repudiar a sua mulher, mesmo que dê a carta de divórcio para ela, e que tenha repudiado a sua mulher, não tendo feito isso em caso de relação sexual ilícita, e o que o texto original aqui subentende é que a relação sexual ilícita pode ter sido tanto por causa da mulher quanto por causa do homem, e talvez aqui principalmente por causa do homem, que atraiu a sua esposa, cometeu relação sexual ilícita fora do casamento, e agora então ele não quer mais continuar com ela, mesmo que ela queira perdoá-lo, mesmo que ela esteja disposta a restaurar o casamento, mas ele não quer mais. Então ele dá carta de divórcio a ela. Então, se ele fizer isso, ok, está tudo bem, rompeu-se o casamento, não há mais aliança aos olhos de Deus. Mas se não for por causa de relação sexual ilícita, veja, as palavras de Jesus são literalmente essas. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Ou seja, essa cláusula de exceção, esse exceto está presente aqui. Se não for por essa causa, ela se tornará adúltera caso ela venha casar com outra pessoa. Se ela se casar com outra pessoa, Jesus diz, aquele que se casar com ela também comete adultério. Por que razão? Porque em não havendo relação sexual ilícita, ela permanece ligada ao marido enquanto ele vive. Por causa do quê? Por causa daquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 19, no princípio geral do casamento, que é o princípio de Gênesis, ou seja, aquilo a quem Deus uniu, aqueles a quem Deus uniu, que o homem jamais separe. Ou seja, a união entre um homem e uma mulher não é uma união simplesmente entre duas pessoas, mas entre três pessoas. Quando um homem se une a uma mulher, há uma terceira pessoa que se une a ele, há uma terceira aliança aqui. Essa aliança é com Deus. Logo, não há como romper duas pessoas somente num contrato no cartório sem que essa terceira aliança seja rompida também. Eu sei que para a humanidade isso é absurdo, mas é assim que Deus criou o casamento. Logo, se você separa do seu cônjuge, para Deus você não separou. Portanto, a pessoa que casa com aquela, para Deus você está casado ainda com ele. A menos que Deus diga, olha, não, realmente houve uma base, uma razão para que essa separação acontecesse. Então, estão separados de fato, não há mais aliança. E se não há mais aliança, não há mais casamento, então não há mais adultério, caso haja um novo casamento. Um novo casamento no Senhor, um novo casamento biblicamente falando, conforme as Escrituras ensinam sobre casamento, obviamente. Então, quando Jesus diz aqui, exceto em caso de relação sexual ilícita, ele deixa bem claro que o que quebra a aliança no casamento é essa relação sexual ilícita. Mas lá em 19, Mateus 19, é muito curioso que essa mesma passagem que fala sobre divórcio e recasamento é uma passagem que é ensinada no mesmo capítulo, no mesmo contexto que fala sobre o servo que não sabe perdoar, o servo que não perdoa, o infiel que não perdoa.
porque mesmo em casos de adultério, o que o Senhor espera, tanto dessa mulher que foi traída, quanto desse homem que foi traído, num primeiro momento, é que haja perdão, é que haja restauração deste casamento. Esta é a vontade de Deus primeira num momento de tragédia familiar. Deus ele tem poder de restaurar, e essa é a grande vontade de Deus para o casamento. E essa é a razão pela qual Jesus o ensina aqui, porque os cidadãos do reino dos céus não devem olhar para o casamento como o mundo vê, devem olhar para o casamento de uma maneira diferenciada. Hoje nós estamos acostumados a olhar para o casamento como o mundo vê, e cada vez mais, no meio da igreja, as pessoas estão olhando e banalizando o casamento, tornando o divórcio e o recasamento como se fossem a coisa mais natural e simples do mundo, como no mundo o é. E eu creio que Jesus, nesse trecho do Sermão do Monte, quer nos ensinar que nós, como cristãos, precisamos olhar para o casamento de uma maneira mais elevada, mais digna, como Deus o criou, para a sua própria glória. Embora muita coisa seja dita na Bíblia a respeito de casamento, divórcio e recasamento, que a gente não se esqueça do princípio, que é que Deus nos criou para vivermos juntos até o fim. Há sim algumas ocasiões em que essa aliança é quebrada, mas sempre haverá o perdão e a restauração do Senhor, o poder de Deus para renovar aquilo que um dia se perdeu. Que a gente possa então, como cristãos, olhar para o casamento como Deus olha, para a sua glória e para a nossa alegria.